Graça e paz a todos. Uma vez mais estamos aqui para partilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. Hoje eu quero refletir em dois versículos da carta que Paulo, o apóstolo Paulo, ele escreve aos cristãos da igreja de Colossos. Eu quero falar de dois versículos que se encontram no capítulo 3 e são os versículos 10 e 11. Paulo diz assim: E vocês se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa vida já não há diferença entre grego e judeu, incircunciso e circunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. O que é interessante nós notarmos primeiramente nestes versículos aqui é que Paulo está escrevendo para uma igreja e está dando instrução àqueles irmãos sobre o que está acontecendo na vida deles por intermédio do Espírito Santo de Deus, pelo fato de eles terem entregue a sua vida a Cristo, pelo fato de eles estarem sendo ensinados, pelo fato de eles estarem sendo apacentados. Paulo está dizendo a eles que eles foram revestidos de uma vida nova, que o conhecimento deles também há de ser renovado, e que eles vão se renovando à imagem do seu Criador, à imagem de Jesus. O que quer dizer que eles estão sendo conduzidos a uma vida nova. E nessa vida nova, Paulo vai dizer que muitas das diferenças que nós fazemos, principalmente do ponto de vista cultural, do ponto de vista étnico, essas diferenças não existem no reino de Deus. Paulo diz que os cristãos, aqueles que se achegam a Deus, aqueles que fazem parte do reino de Deus, eles não são diferenciados. Logo, já não há diferença entre quem é grego e quem é judeu. Não há diferença entre aqueles que, como os judeus, se circuncidaram e os que não se circuncidaram. Também não há diferença entre bárbaro, que é aquele que não é conhecedor da cultura grega, ou cita, no caso aqui, algumas tribos que habitavam a região onde hoje se encontra o Irã. Também não há diferença entre escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. É muito interessante, amados, nós pensarmos nisso, principalmente nos dias de hoje, em que discutimos bastante com relação ao preconceito, com relação à segregação, com relação a muitas coisas que levam as pessoas a fazerem acepção de pessoas, a tratarem algumas pessoas de forma diferente. Vejam bem, a própria Bíblia vai nos dizer que Deus não faz acepção de pessoas. Este texto aqui está dizendo que quando nós nos achegamos a Deus, Deus não faz distinção. Por isso, dentro do reino de Deus, não há distinção entre quem é A ou quem é B. Deus acolhe a todos. Infelizmente, durante a história, a própria doutrina cristã, vista numa ótica enviesada, acabou dando argumentos para que algumas práticas escravistas, por exemplo, se sustentassem. Isso não ocorreu não só do ponto de vista católico, mas também ocorreu em muitas colônias, em muitos agrupamentos
protestantes. As pessoas, olhando de forma enviesada para a palavra de Deus, por exemplo, deturpavam alguns versículos para poderem apoiar algo que não tem cabimento na Bíblia, sustentava que um negro poderia ser escravizado por ele ser menos humano que outros, que não é verdade. Mesmo as leituras do Antigo Testamento, se nós olharmos de forma correta para elas, nós não vamos ver nelas essas interpretações deturpadas que nós queremos dar. E é claro que o próprio ministério de Cristo, o ministério acolhedor, o ministério que não faz divisão, não faz acepção, também nos mostra isso, que para Deus não há espaço para o preconceito, para Deus não há espaço para a segregação, como também aqui esta palavra de Paulo. Portanto, eu e você, independente do nosso credo inicial, independente da nossa cultura da qual viemos, da nossa etnia, independente de qualquer outras coisas, outras marcas culturais que alguns queiram nos dar, independente de qualquer coisa, isso não nos afasta do amor de Deus. Eu e você, independente de tudo isso, podemos nos achegar a Deus. Deus nos convida a uma vida nova e eu repito, nessa vida nova não há diferença entre grego e judeu, entre incircunciso e circunciso, entre bárbaro e cita, entre escravo e livre. Porque nós somos de Cristo, Cristo é tudo e Cristo está em todos. Que Deus abençoe cada um dos irmãos.